Olá pessoal, aqui é o professor César. Vamos começar agora a montagem do nosso quiz dentro do Excel. A gente vai montar um jogo de perguntas e respostas dentro do Microsoft Excel. Então o primeiro passo que vocês vão fazer é abrir o Excel no computador de vocês. Então eu vou vir aqui embaixo no meu menu iniciar. Vou abrir aqui. Ele já está aparecendo aqui ó, em cima, mas caso não apareça no de vocês, vocês vêm aqui na caixa de pesquisa e digita o nome do programa que ele vai aparecer aqui em cima, Excel. Então eu vou clicar para abrir ele. A gente aguarda o software carregar. O programa abriu. E agora vocês vão clicar aqui em pasta de trabalho em branco. Feito isso, o primeiro passo que a gente vai fazer para iniciar a montagem do nosso quiz vai ser selecionar aqui em cima a primeira linha, para criar como se fosse o título, a montagem da estrutura do nosso quiz. Então, eu vou selecionar da célula A1 até a célula O1, a letra O. Por que a letra O? Porque é a última que está aparecendo aqui na minha tela, então pode ser diferente do de vocês. Isso aqui vai variar, depende, também tanto faz, só mesmo para criar a montagem. Então, selecionei essas células. Para selecionar, é só clicar dentro da célula, segurar e arrastar. Vou escolher aqui em cima a opção mesclar e centralizar, que a gente já conhece das aulas. É quando transforma várias células em apenas uma e já deixa o texto centralizado. E vou digitar aqui o nome jogo, pode ser quiz, tanto faz. Vou aqui agora no meu menu fonte da guia página inicial, procurar aqui o baldinho de tinta. Então, vou colocar aqui um azul clarinho nessa célula que eu acabei de mesclar. Vou colocar a cor vermelho de fonte, aumentar o tamanho da letra e colocar o efeito negrito. Pronto, feito isso, pessoal, vocês vão posicionar o cursor do mouse agora na célula A2, aqui ó, e a gente vai pintar, a gente vai colorir todas as nossas células para organizar o layout do nosso quiz. Então, ó, posicionei aqui, a gente vai fazer aquele atalho do teclado visto em sala de aula. Então, vou pressionar ao mesmo tempo as teclas Ctrl e Shift, setinha direcional do teclado para o lado. Observe que toda a minha lateral ficou selecionada. Vou repetir o procedimento. Ctrl Shift e agora seta direcional do teclado para baixo, selecionando o restante de todas as minhas células. Vou novamente no balde de tinta aqui do menu fonte e vou colocar um azul um pouco mais claro dessa vez, para que faça essa pequena diferença de tonalidade de azul. Então, cliquei aqui, ó, observem como ficou. Ficou essa parte branca aqui ainda na lateral, vou selecionar aqui, Ctrl Shift para o lado novamente, e vou colocar o mesmo azul. E ó, todas as células pintadas dessa maneira. Feito isso, eu vou posicionar o cursor do mouse agora na célula A3 e vou selecionar aqui as três colunas A, B e C. A, B e C aqui da linha 3. Vou novamente naquela opção mesclar e centralizar e vou colocar aqui primeira questão. Deixa eu colocar as letras em maiúsculo. Primeira questão. Vou aplicar aqui o efeito negrito. Selecionei a célula, coloquei negrito, para ficar mais organizado. Vou selecionar embaixo, pessoal, na linha 4, novamente A, B e C. Observem que eu estou selecionando sempre três colunas, ou seja, meio que para ficar padrão na criação do nosso quiz. Então, selecionei e vou novamente mesclar e centralizar. Observem que é um processo de repetição, de bastante prática. Então, sempre no mesclar e centralizar, como dito em sala de aula. Selecionei, vou vir aqui agora e vou digitar a pergunta. De que país é essa bandeira? Observe que ficou um pouco apertado aqui, ó, quando finalizar a pergunta. E para aumentar essa largura é bem simples, ó. Eu vou com o cursor do mouse entre as letras aqui em cima. Observe que ele altera um pouco. E aqui exatamente no centro, ó, eu clico, seguro e arrasto um pouquinho, esticando, aumentando a largura para que a pergunta se adeque de uma forma melhor aqui na janela do Excel. Então agora a gente precisa colocar a bandeira, a imagem da bandeira aqui debaixo da nossa pergunta. Então para isso a gente vai precisar baixar a imagem na nossa internet. Então abram a internet de vocês, eu vou abrir aqui o meu navegador de internet Google Chrome. Vou aguardar o navegador abrir, esperar ele carregar. E aqui a gente vai pisar, pode ser aqui em cima na barra de endereço, ou pode ser aqui no Google, na hora que aparecer. Vou pesquisar aqui bandeira. E vou colocar o nome do país que eu quero, é Burkina Faso. Aí aperto a tecla Enter do teclado para confirmar minha pesquisa. Então aqui, ó, vou clicar aqui na opção Imagens. Observe que eu pesquisei a bandeira de Burkina Faso, que é um país que tem a bandeira não tão reconhecida.
Aí, se vocês querem fazer um quiz com um nível de dificuldade um pouco mais simples, vocês podem pesquisar bandeiras mais conhecidas, como Brasil, Argentina, Alemanha. Mas se você quer fazer um nível de dificuldade um pouco mais complicado, para testar realmente os conhecimentos de quem for jogar, é bom pesquisar aí umas bandeiras menos conhecidas. Aí vai depender aí do que você quer. Então aqui, ó, eu vou clicar na minha primeira bandeira que apareceu aqui. Espero uma opção cinza carregar aqui embaixo e clico com o botão direito do mouse dentro da minha bandeira. Vou escolher aqui a opção salvar imagem como. Escolho o local dentro do meu computador que eu quero salvar. Vou salvar aqui mesmo na área de trabalho. E aqui no nome, eu aconselho que vocês coloquem o nome do país. Burkina Faso. Porque às vezes a gente salva e não vem com o nome aqui na imagem. A gente procura bandeiras muito difíceis. Às vezes pode, só para dar o exemplo. Daí na hora que for inserir no Excel, se não tiver com o nome, pode ficar até um pouco complicado de vocês saberem qual é a bandeira. Então sempre nomeie, sempre coloque o nome do país, tá certo? Feito isso, eu vou clicar aqui em salvar. E tá salva a minha primeira bandeira. Então agora eu vou salvar outras 3 bandeiras, já que a gente vai fazer 4 questões. Então vou colocar aqui bandeira do Uruguai. Na hora de confirmar a pesquisa, eu posso apertar a tecla Enter do teclado de confirmação. Vou clicar aqui, ó, a pesquisa para confirmar. Vou abrir aqui a minha primeira bandeira, mesmo procedimento. Abro, espero carregar, botão direito do mouse dentro da bandeira, salvar imagem como. Área de trabalho, vou nomear aqui com o nome Uruguai. Salvar. Agora mais 2 bandeiras. Então, bandeira do México. Vou abrir novamente a primeira. Essa daqui está com uma resolução menor, mas eu vou salvar ela mesmo para a gente não perder muito tempo. Salvar a imagem como México. Por fim, a última bandeira. Vou salvar aqui a bandeira da República Tcheca. Vou abrir aqui a segunda bandeira. Botão direito do mouse, salvar a imagem como. Aqui já está com o nome, vou salvar para a gente não perder muito tempo. Então, feito isso, a gente vai voltar para o Excel, que permanece aberto lá embaixo, ó, na nossa barra de tarefas. Então, vou clicar lá no Excel, vamos voltar para o nosso quiz. A gente vai inserir as bandeiras que a gente acabou de baixar na internet. Então, a gente vai inserir aqui a primeira, na primeira questão. Para inserir a imagem, é bem simples. Ó. A gente vai lá na guia inserir, lá em cima, ó, ela está do lado da guia página inicial. Vocês vão abrir a guia inserir. E creio eu que já vai aparecer aqui a opção imagens no de vocês. Como eu estou no notebook, o Excel acaba se adaptando. Daí fica dividido em submenus aqui. Fica subdivididos os menus. Mas aqui, ó, vou clicar aqui em ilustrações. E aqui vai ter a opção imagens. Vocês vão clicar em imagens, que eu creio que já vai aparecer aqui. Vocês vão escolher dentro do computador onde vocês salvaram. No meu caso foi a área de trabalho. Descer aqui e aqui está as bandeiras que a gente acabou de baixar. Vou escolher, selecionar aqui a Burkina Faso, primeira. E vou clicar aqui em inserir. Observem que automaticamente o Excel já insere a bandeira, a imagem da bandeira, no nosso quiz. Então, feito isso, agora a gente vai ajustar a nossa imagem. Então, aqui eu vou diminuir ela, aí diminuindo sempre na diagonal, nos pontos das diagonais. Aqui, ó. Clico, seguro e arrasto para baixo. Depois clico dentro da imagem, vou puxando ela para cima e vou diminuindo até ajustar ela debaixo da minha pergunta. Para ficar de uma forma bem organizada o nosso quiz. Então, vou diminuindo ela. Observem que eu estou trabalhando sempre na diagonal. Deixa eu aumentar um pouquinho. Deixa eu ajustar ela aqui. Por que sempre na diagonal? Ou seja, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Por quê? Se eu vir em algum dos pontos centrais, olha o que vai acontecer. A imagem vai ficar distorcida e não vai ficar muito legal. Então, eu vou dar Ctrl Z, atalho de desfazer, e vou posicionar mais ou menos aqui a minha bandeira. Feito isso, a gente não está selecionando 3 células, A, B e C, que foi o padrão que a gente montou para o nosso quiz. Então, aqui debaixo da minha bandeira, eu vou colocar as alternativas. Então, vou selecionar 3 células, A, B e C. E vou novamente lá em cima, no menu alinhamento da guia página inicial, a opção que a gente já conhece, que é mesclar e centralizar. Então, mesclei. E aqui eu vou colocar as alternativas. Então, ó, alternativa A. Vou colocar a alternativa errada. Então, vou colocar o nome de um outro país, África do Sul. E aí eu vou repetir o procedimento. Então aqui, como eu já disse, é um processo de repetição e prática. A gente vai repetindo as mesmas ferramentas, as mesmas funções. Então selecionei, aqui eu vou colocar a alternativa certa. Então mesclar e centralizar, alternativa B.
Burkina Faso. Lembrando que são 4 alternativas, uma vai estar correta e 3 vão estar erradas. Então, vocês podem escolher a ordem aí e montar no de vocês. Aqui eu vou colocar mais 2 alternativas, como eu já coloquei a certa, vão ser mais 2 alternativas erradas. Alternativa C, Bolívia. E alternativa D, eu vou colocar Chile. E aí foi montado. Tá pronta aí a estrutura da nossa primeira questão. De que país é essa bandeira? Vai mostrar a foto da bandeira do país. E vai ter 4 alternativas para o usuário que for jogar o nosso quiz poder escolher, clicar em uma das opções. Feito isso, agora a gente vai montar a nossa segunda questão. E agora nada mais é do que uma repetição de tudo que a gente fez antes. Então vai ser uma prática bacana. Então a primeira dica que eu dou é que a gente pular, ó. Que é como a gente fez aqui a primeira questão, a gente está fazendo padrão, 3 células, A, B e C. Agora a gente continuar, só que eu acho legal a gente pular aqui a coluna D, para que não fique colada uma questão à outra. Lembrando que agora é questão de criatividade. Se vocês quiserem montar as outras questões aqui do lado, ou aqui embaixo da primeira questão, vai dar criatividade de vocês, ok? Eu vou montar aqui do lado e eu vou pular aqui a coluna D. Então eu vou vir para letra E, linha 3, E, F, G. Ou seja, selecionar 3 células novamente. Era ABC, agora E, F, G, seguindo o padrão que a gente montou. Vou lá em cima novamente, mesclar e centralizar. Vou colocar agora a segunda questão. Então vai ser a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Deixa eu colocar só a letra maiúscula. Processo mesmo de repetição. Vou aplicar o mesmo negrito, então agora eu vou trabalhar com aquela ferramenta que a gente aprendeu desde o módulo do Word, que é o pincel de formatação. Porque aqui eu poderia trabalhar só com o efeito negrito, que já ia ficar igual. É só para lembrar vocês, ó, vou selecionar aqui a primeira questão, clicar no pincel de formatação aqui em cima, na área de transferência da página inicial, e vou clicar aqui em segunda questão. E, ó, observe que a formatação é copiada, então o efeito é inserido igual. Vou selecionar aqui 3 células embaixo novamente, mesclar e centralizar, colocar a pergunta. Então, sobre o pincel de formatação, é uma dica do professor, realmente vocês utilizam, porque é muito mais prático, muito mais rápido. Facilita bastante nossas vidas, ok? Então aqui para a pergunta não ficar muito apertada, que nem a gente fez aqui no C, que a gente aumentou a largura do C e o D, vou fazer aqui entre o G e o H. Para ajustar. E vamos inserir agora a segunda bandeira. E a gente vai na guia inserir e insere a imagem da segunda bandeira. Então, no caso, vai lá na área de trabalho, onde foi salva, e escolhe a bandeira do Uruguai. Vou diminuir a imagem, que nem a gente fez na bandeira de Burkina Faso. Após inserir a imagem, deixa eu ajustar logo ela, puxar. Inserir a imagem aqui embaixo. Deixa ela mais ou menos aqui, ó, no espaço que está ocupando a de Burkina Faso. Para ficar meio que um padrão, é muito diferente. Insere aqui. Por fim, a gente insere as alternativas da mesma forma que a gente criou na primeira questão. Argentina, 3 erradas e uma certa. A ordem é você que escolhe. Observem aqui que eu vou colocar Argentina, Honduras, El Salvador. As 3 opções erradas são de países que também, as cores da bandeira que predominam em Argentina, Honduras e El Salvador são azul e branco. Então pode confundir o usuário que for jogar o nosso quiz. É só uma estratégia. E aqui a alternativa correta, que seria Uruguai. E agora a gente monta as 2 últimas questões. Então sempre pulando aqui, ó, de uma pergunta para outra, uma coluna. Então eu vou pular a letra H. E vou fazer agora o I, o J e o K. Então, ó, mesma coisa que a gente fez nas outras questões, a gente faz agora. Mescla e centraliza. Nomeia. Aqui eu vou selecionar a segunda questão. Vou pegar o pincel de formatação e vou clicar na terceira questão. Aquela dica de se aproveitar a formatação. Ó, seleciona 3 novas células. Mescla e centraliza. Essa bandeira. A gente aumenta um pouco a largura para a pergunta não ficar muito apertada. E insere a imagem. No caso, a minha terceira bandeira, que foi a terceira do México. A terceira bandeira foi a bandeira do México. Que foi salva numa resolução menor, então ela praticamente já vem adequada. Aí aqui eu só vou ajustar um pouco, para que ela fique um pouco parecida com a largura das bandeiras de Uruguai e Burkina Faso.
Adiciono aqui e embaixo coloco as 3 alternativas. Vou mesclar e centralizar. Mesmo processo. Vou colocar logo a alternativa correta, alternativa A, México. E 3 alternativas erradas. Aqui, ó, sempre aquele velho esquema. Vou colocar Itália, porque as cores são um pouco parecidas. Pode confundir quem for jogar depois. Bolívia. E aqui na alternativa D, vou colocar Peru. Por fim, a última questão, ó, mesmo processo, sempre pulando uma célula. Vou selecionar aqui a MNO, 3 células, mesclar e centralizar. Colocar a quarta questão. E aqui, ó, como eu já falei, a mesma coisa que a gente já fez anteriormente. Ó. Vou selecionar a terceira questão, pincel de formatação, quarta questão. Seleciona 3 células, é a mesma repetição de sempre e aquela velha prática. Mesclar e centralizar. E digita a questão. De que país é essa bandeira? Aumenta um pouco aqui o espaço da largura. Vamos colocar a quarta bandeira, que é de fato a bandeira da República Tcheca. Insere a bandeira. Diminui ela, ajusta mais ou menos aqui e cria as 3 alternativas embaixo. Alternativa A, vou colocar Chile. 3 erradas, uma certa, mesmo esquema. Eslováquia. Na alternativa C eu vou colocar a correta, que é a República Tcheca. E na alternativa D eu vou colocar Inglaterra só para... Então eu coloquei aqui a última alternativa, que é a alternativa Inglaterra, que está errada, na quarta questão. E a gente finaliza essa primeira parte de montagem. A gente montou só a estrutura do nosso quiz. Então, pessoal, aguardem a segunda parte do quiz, que é quando a gente vai criar todos os botões, trabalhar com a ferramenta Hyperlink, quando a gente vai linkar, vai fazer o nosso jogo de fato funcionar, para que vocês possam terminar, concluir aí o projeto e entregar para outras pessoas jogarem e se divertirem com o quiz dentro do Excel, ok? Grande abraço aí do professor César e lembrem-se sempre de salvar os arquivos.